Bom dia, pai, gente. Bora começar esse dia. Hoje começando, né? Hoje nós vamos ler Números, capítulo 35. Vai falar as cidades dos levitas, né? Ontem nós falamos dos territórios, falamos da divisão por tribo. E agora a gente vai saber as cidades dos levitas. Disse mais o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Terão eles essas cidades para habitá-las. Porém, os seus arredores serão para o gado, para os rebanhos e para os seus animais. Os arredores das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. Fora da cidade, do lado oriental, medireis 2000 côvados, do lado sul, 2000 côvados, do lado ocidental, 2000 côvados, do lado norte, 2000 côvados. Ficando a cidade no meio deles, eles serão seus arredores das cidades. Da cidade, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além dessas, lhes darei 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arredores. Quando as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas. Se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas, na proporção da herança que lhe tocar. Interessante isso, né? Então, por que Deus não fez uma divisão antes e já dividiu com o povo da tribo de Levi? Porque Deus, ele cuida do seu povo, mas os sacerdotes, os que tinham serviço no seu templo, as outras tribos ofertariam isso. Isso mostraria generosidade. Isso até hoje nós temos que cuidar daqueles que cuidam da obra de Deus. Não mudou. A essência está aqui em Números, mas até hoje é assim, né? Deus poderia fazer de várias formas, mas Deus trabalha com a nossa generosidade. Vamos lá? A cidade dos levitas. Eu já li isso. Agora é as cidades de refúgio. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhi para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades darei deste lado do Jordão, e 3 dareis da cidade de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nela se acolha aquele que matar alguém involuntariamente, sem querer. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir o outrem com pedra na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que estiver na mão, que possa causar morte, e esse morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar outrem com ódio ou com mau intento, lançar contra ele alguma coisa, e ele morrer, ou por inimizade, ou ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu. É homicida o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Lembra? Porque a lei, na época da lei, era dente por dente, né? Então, era matou, morreu, né? Hoje já não é assim. Mas se fosse um acidente, alguma coisa acontecesse, tinha essas cidades refúgio para eles correrem, né? E dá tempo de se defenderem, né? Para o julgamento. Versículo 22. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade,
ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido ali. Ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido, como com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote, porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra de sua possessão. Essas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida. Pagar fiança não tinha, que é culpado de morte, antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à cidade de refúgio para tornar a habitar na sua terra, antes da morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estáis, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, porque eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então, mais leis, né, civis, né, que imagina um povo de milhares, milhões de pessoas. Se não tivesse lei, né? Vamos lá, Pai, nós te agradecemos por esse dia, o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso e nós queremos estar na sua presença, desfrutar dela todos os dias, aprender a sua palavra, ser iluminado pela sua palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor é. E, Senhor, te agradecemos pelo que esse dia, nos livra de todo mal, nos dá livramento e dirige as nossas vidas. O poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe você e sua casa, que tudo estiver bem. Até amanhã.